Começa agora o Conexão Ciência e Cultura. O projeto é uma parceria entre a Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários da PUC Minas, a SECAC, e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. O programa de hoje apresenta a palestra de Laurentino Gomes, jornalista e escritor que publicou os livros 1808, 1822 e 1889, que reconta a história do Brasil desde o período colonial até a República. Ganhador de 4 prêmios Jabuti de Literatura, Laurentino veio a PUC Minas para falar das diferentes formas de se olhar o passado, além de explicar um pouco sobre a trajetória histórica do Brasil durante o século XIX. E eu acho que o jornalismo, a comunicação, desenvolveu técnicas para, ao longo de muitas décadas de tentativas, erros e acertos, técnicas adequadas para atrair e reter a atenção desse leitor mais leigo. Eu acho que o jornalista que queira fazer um trabalho sério, ético, honesto, ele tem técnicas corretas para atingir esse objetivo de ampliar o interesse da cultura, da educação, né, para um determinado assunto. E é o que eu procuro fazer nesses últimos 7 anos, desde que eu lancei o livro 1808. Isso explica, por exemplo, essa linguagem agressiva de capa que eu uso nos meus livros. 1808, como uma rainha louca, um príncipe medroso, uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. É uma linguagem deliberadamente provocativa, para atrair a atenção do leitor. É como se eu fosse um pescador, eu estou jogando uma isca para esse leitor, dizendo, olha, venha ler esse livro, que você vai aprender um pouco mais sobre a história do Brasil e também vai se divertir também, porque tem curiosidades, elementos pitorescos, engraçados, bem-humorados, curiosos. Mas uma vez tendo atraído a atenção desse leitor, é preciso dar um mergulho mais profundo, não pode ficar só na superfície, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio. Mas o jornalismo também desenvolveu técnicas para lá dentro, depois da capa, você também manter essa atenção, atrair a atenção do leitor. Então, é uma sutil mistura de elementos pitorescos, curiosos, engraçados, caricatos, com análises mais profundas. Então, é interessante, por exemplo, você jogar a luz nos personagens, ter pequenos perfis, quem foi o José Bonifácio, quem foi o Dom Pedro I, quem foi Dom Pedro II, Marechal Deodoro da Fonseca, e assim por diante. Porque, no meu entendimento, quando você observa um personagem no detalhe, acontecem 2 fenômenos muito curiosos. O primeiro é que você aproxima essa história do personagem em carne e osso que está lendo essa história de hoje em dia. Segundo, você desveste o personagem histórico da sua capa, da sua carapaça épica. A história, como nós sabemos, ela é uma construção que nunca acaba, né? Os personagens, os acontecimentos do passado são reais, eles não mudam mais, eles estão congelados no passado. Mas a história, ela vai mudando por uma construção posterior que se faz sobre esses personagens e acontecimentos. É como se fosse na geologia. Você tem a paisagem primitiva do planeta, que depois, pela ação dos ventos, da erosão, das chuvas, das intempéries, vai mudando até que chega um ponto que aquela paisagem original se torna irreconhecível. E assim acontece também com a história, né? Existe uma construção mitológica sobre personagens e acontecimentos que geralmente refletem valores, necessidades, dificuldades do presente. Ou seja, a forma como nós olhamos o passado afeta o passado. É interessante observar como se dá essa gênese do Estado brasileiro em 1808 e 1822. Quando a corte chegou ao Brasil, estima-se que 99% da população fosse analfabeta. Portanto, de cada 100 brasileiros, apenas um saberia ler e escrever. O Brasil tinha cerca de 3 milhões de habitantes, dos quais 1 milhão eram escravos. O Brasil foi o maior território escravagista das Américas. Em 3 séculos e meio depois dos descobrimentos, o Brasil recebeu quase 4 milhões de escravos, cerca de 40% de todos os cativos que vieram da África para a América. Portanto, o maior território escravagista. De cada 3 brasileiros, 1 era escravo em 1808.
O outro 1 milhão era composto por negros forros, recém-libertos, mulatos, mestiços, índios, uma população completamente à margem de qualquer oportunidade nesse final de período colonial brasileiro. E os brancos eram minoria, apenas 1 milhão em 3, de cada 3 brasileiros apenas um é branco, geralmente metropolitano, português. Então, essa é uma segunda característica, no final do período colonial brasileiro. Primeiro, analfabetismo, uma total falta de prioridade com a educação. A segunda, escravidão. A terceira, uma grande concentração da propriedade, que é uma outra característica importante da colonização portuguesa na América. A distribuição de grandes porções de terra, em forma de, primeiro, de capitanias hereditárias, depois de cismarias, para convencer aqueles poucos portugueses que se dispunham a vir para cá. Então, uma grande concentração da propriedade. Muito isolamento, muita rivalidade regional, sem comunicação. Para proteger o monopólio das manufaturas, era proibida a indústria gráfica, o que significa que não se permitia publicar livros e jornais no Brasil. E os poucos livros e jornais que circulavam aqui eram submetidos a 2 instâncias de censura, por parte do Estado e da Igreja. Então, esse é o cenário que o Dom João encontra ao chegar ao Rio de Janeiro no dia 8 de março de 1808. Um mar de escravidão, de pobreza e de analfabetismo, para resumir tudo. E esse príncipe regente começa a construção do Estado brasileiro de cima para baixo. O que o Dom João faz ao chegar primeiro em Salvador e depois ao Rio de Janeiro? Ele começa a copiar, a replicar, a clonar as instituições portuguesas que existiam em Lisboa, que existiam na metrópole. Começa a replicar no Brasil. Então ele cria escola de medicina, de academia militar, de técnicas agrícolas, a imprensa régia, que passa a publicar livros e jornais, a fábrica de pólvora, que funcionava em Portugal, passa a funcionar no Brasil, cria a Real Casa de Suplicação, que seria hoje o equivalente ao Supremo Tribunal Federal, a mais alta instância de justiça. Ele vai clonando o Estado português, que funcionava até então no Brasil, na colônia. Não só o Estado português, mas também a classe dirigente. Toda a maquinaria, todo o aparato do Estado português se transfere para o Brasil com a fuga da corte. Então, esse Brasil que prepara a sua independência em 1822, ele é uma cópia institucional, burocrático-administrativa da metrópole. E essa é uma outra característica muito importante, que diferencia a independência do Brasil em relação aos seus vizinhos. Na independência dos Estados Unidos, o que nós temos? Uma ruptura institucional, em 1776. Os americanos rompem com a sua metrópole, a Inglaterra, e criam novas instituições republicanas. É a primeira grande república, a primeira democracia republicana da história moderna, que surge na independência dos Estados Unidos. Na América Espanhola também, o caminho é republicano. Então há um rompimento institucional em relação à metrópole. No Brasil, não. Então, essas são características importantes para serem observadas na independência do Brasil. O Brasil, ele mantém a integridade territorial em função da presença da corte, ele não se torna uma república, ele mantém monarquia por mais 67 anos, mas é também uma construção de cima para baixo. É um rei, é um soberano que organiza esse Estado brasileiro na sua gênese, na sua semente. Em 1822, em razão das transformações ocorridas aqui nos 14 anos anteriores, o Brasil rompe os seus vínculos com Portugal. Mas o Brasil mantém o regime de monarquia por mais 67 anos. E essa é uma outra característica, né? Uma ilha monárquica cercada de repúblicas por todos os lados. É a única monarquia de grande continuidade nas Américas. Por que isso acontece? Por que o Brasil mantém a integridade territorial e por que o Brasil se mantém como monarquia? O Sérgio Buarque de Holanda tem 2 teses que eu gosto muito. Eu gosto muito dessas 2 teses a respeito da independência do Brasil, do Sérgio Buarque. A primeira, que eu já citei, que em 1821, 1822, o projeto de independência, a rigor, não estava pronto, não estava maduro. Mas há uma guerra civil entre os portugueses, há uma crise na metrópole. A Revolução Liberal do Porto, de 1820, a convocação das Cortes Constituintes, uma grande briga política na metrópole portuguesa, e os brasileiros, que a rigor não estavam preparados
plenamente para o projeto de democracia, de independência. Eles preferiam manter o Reino Unido, criado por Dom João em 1815. Eles acabam entrando no vácuo dessa crise na metrópole e perseguem o processo de separação. Mas o Sérgio Buarque diz também que há uma amálgama no projeto de independência do Brasil, que é o sentimento de medo. Segundo o Sérgio Buarque, tinha muito medo no Brasil nessa época, medo de duas naturezas. Primeiro medo, o medo de uma guerra civil republicana, como estava acontecendo na América Espanhola. Ou seja, o medo de que, nesse momento de transformação e de ruptura, os caciques regionais, que até então eram isolados, rivais, distantes do território, mesmo depois dessa breve presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro, pudessem entrar em guerra entre si para defender os seus interesses regionais, que era o que estava acontecendo na América Espanhola. Isso poderia levar a uma fragmentação do território. Então esse era um grande medo, o medo de uma guerra civil republicana. Com um agravante que leva ao segundo medo. Como o Brasil não tinha forças armadas constituídas, não tinha exército, não tinha marinha, para lutar uma guerra civil republicana, os senhores regionais teriam que armar os seus escravos, porque era a força disponível para uma eventual guerra civil republicana. Esses escravos armados em grande quantidade, eles eram praticamente a maioria na população brasileira, e imbuídos das ideias libertárias que chegavam dos Estados Unidos, da Europa, poderiam reivindicar a sua liberdade. Isso poderia levar a uma guerra étnica, a uma bomba social. E também, nesse caso, como na América Espanhola, na Guerra Civil Republicana, havia um precedente. Na independência do Haiti, em 1791 a 1794, uma colônia francesa, da ilha de São Domingos, os escravos africanos negros ouviram falar de uma revolução nas ruas de Paris, que dizia que todos os seres humanos nascem iguais em direitos, que incluem a liberdade. Eles disseram, mas isso é para mim mesmo. Eu sou escravo, estou numa colônia francesa, e pegaram em armas, se rebelaram contra os seus senhores, houve um banho de sangue na independência do Haiti. Então, em 1821 e 1822, havia o medo do chamado haitiísmo no Brasil, de que o mesmo fenômeno pudesse ocorrer aqui. Então, aí conclui a teoria do Sérgio Buarque, dizendo o seguinte: diante da ameaça representada por esses dois medos, uma guerra civil republicana e uma bomba social, de uma conflagração social, uma casada com a outra, a elite brasileira preferiu um caminho conservador. Embarcou no projeto do patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade Silva, que defendia um centro de união e força e poder no Rio de Janeiro, que servisse de amálgama, que mantivesse o projeto de independência sob controle, o processo de independência sob controle, na figura de ninguém menos do que o herdeiro da coroa de Portugal. O Conexão Ciência e Cultura vai para um rápido intervalo. Voltamos já!